É isso, João. Obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente aqui no programa Informa tem se debruçado muito sobre a crítica ao projeto neoliberal de educação, né? Na sua primeira fala você já deixa claro o quanto que isso afetou a universidade, mas a gente tem discutido aqui que isso não afeta só a universidade, mas a educação desde da pré-escola, da educação infantil até o ensino fundamental, passando também pelo ensino médio. E nos últimos 2 anos a gente tem se ocupado bastante de visitar escolas de ensino Uhum. médio, e a gente tem visto os resultados negativos que a reforma que foi feita durante o governo Temer tem implementado. E uma das coisas que mais preocupa a gente, que a gente tem se mobilizado muito, temos escutado os professores das áreas de sociologia e filosofia, que têm sido as áreas mais afetadas, né? No momento que a gente está gravando essa entrevista aqui, a gente tem 16 estados mobilizados, sejam com iniciativas via judiciário ou via legislativo, no intuito de tentar restituir a carga horária dessas disciplinas que tiveram carga horária reduzidas por conta da reforma, em especial sociologia e filosofia. E aí a gente queria começar essa entrevista ouvindo um pouquinho de você como filósofo. O que que você, como você entende a importância da filosofia na formação de nível médio no Brasil? Interessante é que quem tira filosofia e sociologia, né, do currículo, né, do ensino médio é a ditadura. Não é sem razão. Ou seja, a ideia de que filosofia e sociologia poderiam estimular o pensamento crítico, alguma rebeldia, algum tipo de ação disruptiva, isso sempre pareceu muito presente na política nacional e como herança da ditadura. Toda a nossa resistência para conseguir finalmente fazer retornar filosofia e sociologia no ensino médio foi, digamos assim, uma luta do esclarecimento contra o obscurantismo, né? Sem dúvida alguma. Mas é uma luta que resgata um papel central que essas disciplinas têm, até mesmo para costurar uma narrativa coerente, né, da formação do ensino médio. Vamos lembrar, o ensino médio é o lugar, né, de produção de uma narrativa da causalidade. Ou seja, você, em certa medida, quando aprende física, história, biologia, você passa a ter um olhar reflexivo. Você não está decorando fatos, você não está colecionando verdades, você precisa arrumar um pouco, ter uma visão que organize a sua experiência, a sua visão de mundo. Então, esse processo faz com que o ensino médio seja um lugar, digamos, de criação de condições do pensamento no nível digamos, de um letramento que é científico e é filosófico. É um letramento para a vida, uma capacidade de organizar, inclusive, os seus passos futuros no ingresso à universidade. Então, eu penso que filosofia e sociologia, elas precisam ter destinado tempo suficiente para essa maturação. Aliás, minha experiência hoje é interessante. Alguns alunos de filosofia, inclusive os mais destacados que eu tenho tido, eu pergunto um pouco, né, o que levou a fazer filosofia? Na maioria dos casos, eu vou identificar que teve um bom professor de filosofia no ensino médio, com um certo orgulho, em geral, posso dizer que esses bons, alguns deles foram meus alunos também. Eu fico especialmente orgulhoso quando eu tenho alguém que está entrando na filosofia, porque alunos de filosofia conseguiram encantar pessoas, conseguiram fazer com que reflexões fossem trazidas, questões, perguntas, porque a filosofia não deixa de ser uma arte não de dar boas respostas, mas de fazer as melhores perguntas, as perguntas que sejam incômodas ou não. E eu acho que essa luta é urgente. Veja, no caso da Bahia, eu deixei de me posicionar, gravei inclusive um vídeo que teve uma importante repercussão, mas os efeitos precisam se tornar realidade. Imagine um professor de filosofia que tem que cumprir 26 horas de aula, né, para integralizar a sua obrigação, e tenha que, na verdade, ter 26 turmas, porque ele só vai ter 1 hora de aula por semana com cada turma. Ele não vai conhecer os alunos, ele não vai ter oportunidade de diálogo, ele vai estar precarizado no seu trabalho. Veja, um atentado a essas disciplinas, a esses professores, é um atentado à sua condição de trabalhador também, né? É um atentado ao saber e ao trabalhador, né? E é uma forma de até gerar a falsa impressão de que foi irrelevante o curso de filosofia. Se você não teve o suficiente, se você não pôde se dedicar, e o resultado é precário, que
tudo leva a um resultado também precário, você vai dizer, então nós podemos tirar de vez. Não vai fazer diferença. E alguns advogam até a tese que você deveria se concentrar somente em disciplinas que seriam supostamente mais úteis, como se a crítica, com sua, vamos usar uma expressão forte, inutilidade natural, né? Por que inutilidade natural? Porque ela não serve às coisas, ela critica as coisas. Então, ela é inútil de propósito, no sentido de que ela não está ali como uma ferramenta que vai cumprir uma função, mas algo que questiona até o sentido de aquela função ser empreendida. Então, a inutilidade é no bom sentido, a inutilidade é uma forma de dizer nós não somos serviçais, nós somos pessoas que podem imaginar o sentido até da verdade. Ou seja, não apenas procuramos verdades, nós perguntamos o que é que significa isso que nós estamos fazendo. Esse papel da filosofia pode se tornar rebaixado se o professor está com a vida precarizada, dificuldade de se dedicar a isso, e não vai ter a capacidade de produzir o encantamento que é tão próprio da sociologia e da filosofia. Bem, você começou falando dessa trajetória e de como que você teve um papel importante no enfrentamento dessa tendência mais autoritária, né, que muitas vezes se disfarça de um discurso de neutralidade, um discurso de tecnicismo, né, para se colocar dentro do discurso educacional como algo neutro, né, e muitas vezes disfarçando esse discurso mais autoritário que a gente atribui muito a essa extrema-direita que tem ganhando fôlego, mas que também está intrínseco no projeto neoliberal de educação. Eu queria que você tentasse fazer uma análise de até que ponto essa retirada da carga horária dessas disciplinas favorece esse projeto neoliberal autoritário, que tem esse viés tecnicista, que vê o conhecimento só a partir dessa perspectiva utilitária e não compreende, por exemplo, a importância do desenvolvimento do pensamento crítico e da compreensão mais integral da sociedade. Quando você retira essas disciplinas tão estratégicas, você está amesquinhando, sem dúvida, o que você espera da formação dos estudantes. Então, você vai criar medidas que vão ser bem satisfeitas, mas, por exemplo, em função de passar em uma prova, em função de ter um conhecimento, em função de ter um emprego, você esquece que a escola não apenas forma possíveis empregados para reproduzir certas cadeias. É claro que ter um emprego é fundamental. O mercado de trabalho é um dos objetivos, né, mas não pode ser a medida da produção do saber. Não é que você queira que os seus alunos se tornem professores e profissionais, isso é uma medida de sucesso da sua atividade. Mas não é o emprego que define se tem qualidade, se há qualidade ou não na formação, né? Essa subordinação ao mercado cria certas ilusões, certos fetiches, né, que tem fetiches que são próprios na pauta neoliberal. É o fetiche daquela pessoa que vai fazer a sua própria realização, ou seja, então ele vai pensar não criticamente, mas, digamos assim, pragmaticamente. É a substituição do pensamento crítico pelo pensamento pragmático. A simples adequação a certos modelos que ele deve satisfazer, e aí nisso em vez de... É como se você substituísse a medida do talento pela medida da competência, né? A medida da competência é um rebaixamento do talento, ou seja, você não quer pessoas que vão pensar, mas são pessoas que vão ser capazes de realizar certas tarefas previstas, antevistas, antecipadas, segundo um certo padrão. A competência pode ser, na verdade, um amesquinhamento daquilo que nós chamamos de exercício mais livre da inteligência, né? Algo que nos caracteriza tão sumamente. E isso não é por nada, mas isso está... Vejam o cenário que nós estamos enfrentando. Nós temos hoje várias tecnologias da informação que estão desafiando a formação de muitos de nós, né? Primeiro, as tecnologias mudaram a nossa vida. Nós sentimos uma mudança no modo com que nós nos relacionamos com os colegas no tempo da pandemia, né? Ou seja, estar à distância obrigatoriamente nos levou a usar tecnologias, né, que não esperávamos usar. Algumas tecnologias que nós usávamos ficaram obsoletas ou secundárias. Um exemplo, antigamente, quando você queria manter relações remotas com qualquer outra instituição, você tinha que montar uma sala de videoconferência. Hoje,
cada um de nós tem no seu pequeno computador uma sala de videoconferência, ou seja, você não precisa ter esses equipamentos que você tem hoje, aplicativos que substituem aquelas salas de videoconferência. Para dar um exemplo, isso é bom? É sim, claro, você pode fazer bancas à distância e assim por diante. Qual é o efeito colateral perverso? A recusa da presencialidade. A recusa é imaginar que estar convivendo com as pessoas se reduz àquele momento, àquela hora. Nós viramos horistas online, né? Ou seja, a nossa participação em uma banca, ela se resume àquele tempo, e você desliga, como havia o professor horista que ia na escola para dar aula e não convivia, não tinha outras trocas de experiência e assim por diante. Ou seja, nós estamos mudando a natureza da nossa relação humana na criação do espaço acadêmico. E eu acho que isso é um dos efeitos do neoliberalismo, na medida em que ele coloca medidas pragmáticas a serem satisfeitas por nossa ação. Bem, professor, a gente aqui no programa de Extensão Informa, a gente acredita que a gente precisa avançar em relação à produção de conhecimento para pensar em como esses conhecimentos podem atuar na prática, na transformação, né? Então, a gente produziu um documentário sobre o novo ensino médio, né? Entrevistamos diversos especialistas, professor Daniel Caro, professor Gaudêncio Frigoto, Marise Ramos, e fizemos um documento importante sobre a barbárie que tem sido a reforma do ensino médio. E depois a gente tem levado esse documentário para as escolas, para fazer formação com os professores, também diretamente com os estudantes, e a gente tem ouvido muito os professores, né? A gente tem feito um trabalho, né? Essa semana mesmo a gente gravou 2 entrevistas com 2 professores que atuam na rede estadual. E a gente pensou assim, como é que a gente pode intervir diretamente para tentar transformar essa realidade? E aí a gente, nesses debates que a gente tem feito na CCS, nossos projetos de extensão, a gente mapeou que no estado do Rio de Janeiro foi feita uma iniciativa no sentido de tentar construir um projeto de lei estadual que garantisse pelo menos 2 tempos de aula para todas as disciplinas da formação geral básica, que foram as disciplinas que foram mais atacadas nesse momento. E aí, a partir dessa reflexão que a gente fez coletivamente, a gente foi até a Assembleia Legislativa, procuramos o mandato do Wilton Coelho, e ele aceitou a nossa proposta, e a gente está com um PL tramitando na ALBA, que é o PL 25.595, de 2024, que pretende restabelecer a carga horária de todas as disciplinas da formação geral básica. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse tipo de iniciativa. Você acha que a gente deve lutar para restituir essas cargas horárias? E a nossa ideia é aumentar a carga horária total, né, do ensino médio, para que a gente possa restabelecer as cargas horárias perdidas, né? A gente acha que é muito difícil, né, na correlação de forças que a gente tem para provar isso, mas a gente tem a ideia de que esse projeto pode voltar a gerar uma discussão para a gente repensar um novo ensino médio. Celebrar a postura do Wilton, né? Wilton tem sido muito combativo em várias frentes, e eu diria que a postura do Wilton tem esse sinal, bom sinal de que você pode confrontar, às vezes, política de Estado, né? Pela ação do Legislativo também, né? O curioso é que você precise fazer isso, né? Porque você, na verdade, deveria ser do bom senso, na construção das nossas secretarias, dos nossos diálogos, restabelecer padrões curriculares adequados a essa compreensão mais geral do que você espera do ensino médio e da relação, inclusive, futura do ensino médio com a educação superior. Na verdade, é bom lembrar que eu fui um dos autores, juntamente com meu amigo Antônio Edmilson Pascal, de parâmetros curriculares para a filosofia do ensino médio. Olha, em 2005, isso, 2006, né? E ali antecipando algumas vitórias que nós tivemos depois da reintrodução da filosofia. E o que a gente colocou naquele momento, era como deveria haver uma ligação entre o que você fazia no ensino médio e o que você fazia no ensino superior. Porque às vezes há um rebaixamento também do que você espera no ensino médio, né? Digamos assim, você espera em filosofia no ensino superior um pensamento mais sofisticado em relação aos autores, e aí enquanto que você esperava no ensino médio decorar quase vida e obra dos filósofos e algumas ideias elementares. Ora, mas isso mostrava uma clivagem entre ensino superior e educação no ensino médio. Clivagem em que sentido? Você não estava criando condições para que uma boa licenciatura, ou seja, uma boa formação como licenciado,
se transmitisse em algo que tem a mesma natureza, claro, né, com as mudanças necessárias, com a linguagem necessária, com a capacidade de estimular o estudante a pensar a partir de suas questões. As questões do estudante no ensino médio são diferentes das questões que podem motivar o estudante na universidade, né, mas o mesmo espírito deveria prevalecer em todos os campos. E eu acho que isso é fundamental para que você valorize, né, e faça com que a luta no ensino médio seja uma luta também encampada pelos professores na universidade. Esse é um lado, ou seja, você não pode imaginar que tanto até me lembrar agora, vamos ter um encontro de filosofia agora em novembro, né? E a gente, de maneira muito forte, incentivou que os professores do ensino médio apresentassem trabalhos também. Em geral, os professores do ensino médio parecem são chamados para encontro ou para assistir minicursos ou coisas assim. Não, tá, olha, vocês são pesquisadores, vocês têm uma realidade a tratar, a refletir sobre ela e participem junto. Da mesma forma, os professores da educação superior, eles têm que se responsabilizar por essa luta, né? E eu tenho com satisfação dito que colegas de filosofia, da UFBA, UFES, UNEB, eles têm se mobilizado. Ou seja, os professores da educação média não estão sós, né? Porque eu acho que a ameaça do neoliberalismo e até mesmo ameaças concomitantes de uma privatização, de uma diminuição da escola pública como uma medida fundamental, responsabilidade, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja do governo municipal, né, ela tem medidas comuns que devem ser respeitadas. E todas essas medidas estão sendo ameaçadas por iniciativas privatizantes, inclusive a universidade, né, as universidades, considerando que hoje, de cada 10 vagas na educação superior, de 8 a 9 estão com as privadas, você pode ver a perda do significado, da importância das universidades, né, como definidoras dos interesses da educação superior. O que nos leva a perder várias bandeiras quando a gente quer regular a educação à distância, né, a gente quer regular quais são os padrões de qualidade que se deve esperar da educação superior. Ora, os interesses das grandes empresas acabam se impondo na definição do que você pode esperar do ensino de qualidade, né, porque elas dominam e são hegemônicas. Infelizmente, olha só o paradoxo, elas são hegemônicas mesmo em conselhos superiores, no Conselho Nacional de Educação, elas têm uma influência extraordinária. Grandes conglomerados definindo o que pode ser a pauta de uma educação, significa, em certa medida, que a educação deixou de ser um instrumento de constituição de um desenho de soberania que, em geral, deve partir da educação pública.